Oi, tudo bem? Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Enquanto a nova temporada regular do Põe na Estante não chega, eu trouxe um bônus, um episódio piloto de um novo braço do podcast, o Ler Ciência. É tudo do jeitinho que você já conhece, uma conversa a partir de um livro. Mas aqui vão ser livros de divulgação e popularização da ciência. A ideia é trazer a ciência para pertinho, entender um pouco mais dos ritos, dos processos científicos, por meio de histórias sobre tantos temas possíveis. Entender como o conhecimento científico nos ajuda na vida, mas não só, ele também é cumulativo. Uma descoberta de hoje pode basear, inspirar, complementar outras do futuro. Inclusive, essas conversas podem nos ajudar a tirar o viés utilitarista que tantas vezes usamos para olhar para a ciência. Sabe quando a gente pergunta, mas para que serve isso? Por que estão estudando isso? Bom, as possibilidades são muitas. E a gente vai começar falando de fungos. O tema tá meio na moda, né? A Trama da Vida, livro de estreia do Põe na Estante Ler Ciência, é do biólogo Merlin Sheldrake, nascido na Inglaterra, graduado em Harvard e doutor em ecologia tropical pela Universidade de Cambridge. Um aspecto importante do Põe na Estante Ler Ciência, os convidados são cientistas ou divulgadores científicos especializados. Assim, conseguimos manter o rigor das informações e podemos aproveitar para explorar com precisão conceitos-chave da obra. Aliás, toda vez que você ouvir esse som, vem na sequência uma explicação conceitual, alguma definição técnica importante. E não tinha ocasião melhor para eu te contar que o Põe na Estante tem um novo parceiro na Rádio Guarda-Chuva, a rede de podcasts jornalísticos da qual faz parte. É o Ciência Suja, que acabou de estrear a segunda temporada. Um podcast que conta a história de fraudes e crimes contra a ciência. O episódio de estreia conta os bastidores dos testes sem nenhum rigor e cheios de manipulações com o medicamento proxalutamida para tratar da Covid-19. Pessoas sendo usadas como cobaias e um show de horrores no experimento. Quando terminar aqui, procure o Ciência Suja no seu tocador preferido. E um último recado, essa é uma dica artística. A Rádio Guarda-Chuva e o Põe na Estante apoiam a exposição Ideogramas Sonoros, que tem uma proposta bem à nossa cara. Mistura múltiplas linguagens artísticas em um espaço dedicado aos livros, às bibliotecas públicas municipais de São Paulo. 3 delas, para ser específica. Começa no dia 15 de agosto e as informações estão todas no Instagram, @ideogramas.sonoros. Agora bora para nossa conversa? Os fungos estão por toda parte, mas é difícil visualizá-los. Eles estão dentro de você e ao seu redor. Sustentam você e tudo de que você depende. Enquanto você lê ou ouve essas palavras, os fungos estão mudando a forma como a vida acontece, como tem feito há mais de 1 bilhão de anos. Estão decompondo rocha, fazendo solo, desestabilizando poluentes, nutrindo e matando plantas, sobrevivendo no espaço, induzindo visões, produzindo alimentos, fazendo remédios, manipulando o comportamento animal e influenciando a composição da atmosfera. Os fungos fornecem a chave para compreender o planeta em que vivemos e a maneira como pensamos, sentimos e nos comportamos. No entanto, em grande parte, eles vivem longe dos nossos olhos, e mais de 90% das espécies ainda não foram descritas. Quanto mais aprendemos sobre os fungos, mais as coisas deixam de fazer sentido sem eles. Os fungos constituem um dos reinos da vida, uma categoria tão ampla e movimentada quanto animais ou plantas. Leveduras microscópicas são fungos, assim como as extensas redes de cogumelo do mel, um dos maiores organismos do mundo. O atual detentor do recorde no estado do Oregon, nos Estados Unidos, pesa centenas de toneladas, espalha-se por 10 quilômetros quadrados e tem algo entre 2.000 e 8.000 anos. Provavelmente existem muitos espécimes maiores e mais antigos que ainda são desconhecidos. Muitos dos eventos mais extraordinários da Terra foram e continuam sendo resultado da atividade dos fungos. As plantas saíram da água há cerca de 500 milhões de anos graças à colaboração com os fungos, que serviram como um sistema de absorção por dezenas de milhares de anos, até que elas desenvolvessem raízes.
Hoje, mais de 90% das plantas dependem de fungos microrrízicos, que conseguem ligar árvores em redes compartilhadas, chamadas de Internet das Árvores. Essa antiga associação deu origem a todas as formas de vida terrestre conhecidas, cujo futuro depende da capacidade de plantas e fungos de formar relacionamentos saudáveis e estáveis. Os fungos estão por toda parte. Ainda que nossos olhos não os vejam e nosso olfato não os denuncie, respiramos e tocamos neles o tempo todo. São eles uma parte fundamental da vida na Terra. A sobrevivência das espécies depende em boa parte de processos facilitados por estes seres onipresentes. São os cogumelos que nos vêm à cabeça com mais frequência, mas o reino que abrange os fungos é muito maior. As espécies, além de serem milhares, ainda são apenas uma pequena parcela do que existe no mundo. É só o que já está mapeado e conhecido. Cientistas e não cientistas têm se debruçado sobre estes micro-organismos para entender para onde vamos e como chegamos até aqui. São eles também que estão no centro de A Trama da Vida, de Merlin Sheldrake, tema do episódio piloto do Põe na Estante Ler Ciência, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo ao episódio piloto do Põe na Estante Ler a Ciência, uma sequência de conversas de divulgação científica com um formato que você já conhece. O que guia o nosso debate por aqui é um livro. E na mesa estamos, dois convidados e eu, conversando sobre o que refletimos, o que pensamos, o que aprendemos em uma leitura. Mas nesse braço do Põe, o mote é a ciência, e os livros são de cientistas ou de divulgadores científicos, assim como os nossos convidados, já que o olhar especializado vai nos dar uma mãozinha. E para essa estreia, eu convidei o Andreas Gombert e a Luísa Schelles, dois cientistas cujas trajetórias estão atravessadas pelos fungos, para falar sobre A Trama da Vida, livro de Merlin Sheldrake. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Vou pedir para que vocês se apresentem, vou seguir a ordem alfabética. Então vou começar com você, Andreas. Por favor, conta quem é você e como os fungos entraram na sua vida. Oi, Gabriela. Obrigado, é um prazer estar aqui. Os fungos entraram na minha vida quando eu comecei o meu doutorado, já faz mais de 20 anos. Em particular, trabalho com as leveduras. Eu sou uma pessoa curiosa, sou pesquisador e professor na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e trabalho com fungos, enfim, há mais de 20 anos. Luísa, bem-vinda. Conta quem é você e como você se deparou com os fungos. Bom, comparado com o Andrés, eu estou engatinhando, né? Ainda me encontrei com os fungos há pouco tempo, né? Na trajetória. Meu nome é Luísa, eu sou estudante de mestrado da USP. Faço meu mestrado estudando fungos endofíticos, os fungos que vivem no interior de uma planta específica, e estudo os compostos químicos que eles produzem. Meu interesse por fungos falou mais alto numa oportunidade que eu tive no intercâmbio, numa disciplina de fungos patógenos, fitopatógenos, e foi aí que eu comecei a me interessar mais e acabei caindo no mundo dos fungos. Bom, eu acho que o livro, acho que a gente pode apresentá-lo, né, dizendo que o livro vai passar pelos fungos nas relações com plantas, com animais, com gente, né, com agente, com pessoas. O subtítulo do livro já nos dá uma pista da tese que o Sheldrake vai trazer, porque o subtítulo é Como os fungos constroem o mundo. Então ele vai dizer que os fungos influenciam muitos dos processos, muitos dos comportamentos, inclusive, que a gente conhece no mundo dos seres vivos. E aí, eu quero começar jogando para vocês uma pergunta sobre o que mais chamou a atenção a partir da perspectiva de vocês, desse olhar que ele traz sobre essa forma que os fungos têm de permear a nossa existência. Como é que vocês olharam para isso quando chegaram no livro e para que vocês chamariam a atenção entre os vários exemplos ou os vários argumentos que o Sheldrake traz no livro para defender essa teoria? À medida que eu estava lendo, né, os primeiros capítulos eu estava assim, dentro de uma zona de conforto. Talvez não fui tão surpreendida. E quando fui chegando mais próximo ao final, eu fui ficando um pouco
surpresa mesmo com as conexões que o autor consegue fazer. Porque ele começa com as plantas, né? Isso, ele começa com as plantas, então essa parte eu já estou mais familiarizada. E aí, mas ao final ele tem uma visão tão holística da coisa, né, que tudo se conecta ao fungo, que uma vez que a gente come planta, a gente come fungo, uma vez que a planta existe, e o boi, e fala um monte de coisa. Acho que o que mais me surpreendeu foi essa capacidade de abstração e conexão dos vários nichos em que os fungos aparecem, tornando uma coisa única, assim, um todo formado por fungos. Achei isso muito interessante, essa visão dele. Eu acho que uma primeira coisa que a gente deveria falar é que é super interessante uma pessoa escrever um livro inteiro sobre fungos. Eu acho que, de maneira geral, as pessoas, o público em geral, né, lembrando que isso é um livro de popularização da ciência, eu até prefiro o termo popularização do que divulgação da ciência, porque divulgação da ciência pode ser confundido com aquilo que a gente faz normalmente, que é, sei lá, publicar artigos científicos para cientistas. E popularização da ciência é um termo que eu ouvi num podcast, e eu gostei, porque não deixa dúvida, né, que você está querendo transmitir ciência para o público em geral. Torná-la acessível, né? E é uma arte, é mais difícil. Eu acho que, para uma pessoa que é cientista, é mais difícil falar para não cientistas do que para cientistas daquilo que você faz. A brincadeira que eu fazia no meu doutorado era assim, como é que eu explico para o meu pai e para minha mãe o que eu estudo no meu doutorado? É um bom exercício. Mas o interessante é assim, realmente, a gente presta muito mais atenção na realidade que a gente vê com os olhos, né, plantas e animais, do que na realidade microscópica que existe à nossa volta. E os micróbios são, sem dúvida, os seres vivos mais importantes desse planeta. Só que nós não sabemos disso, nós não vemos os micróbios, é por isso que a gente não dá essa importância. Eu acho que esse livro traz esse assunto à tona. Ele já começa falando isso, né? Ele começa falando que os fungos estão em tudo, mas vivem longe dos nossos olhos, e em vários momentos ele vai contando como, além deles viverem longe dos nossos olhos e por isso precisarem usar alguns recursos para chamarem atenção, ele fala que a gente ainda conhece pouco, né? Ele usa um dado para dizer que 90% das espécies ainda não foram descritas, então a gente ainda está aprendendo também bastante sobre os fungos, como imagino sobre vários outros grupos aí dos seres vivos que a gente está descobrindo, está mapeando, enfim, mas chama bastante atenção esse índice de 90% porque é muita coisa e talvez esteja relacionado, né, esse índice alto, justamente com o fato de eles não estarem visíveis. E ele começa falando de uma outra coisa que eu acho que é importante para as pessoas saberem e entenderem por que os fungos vão permear tantas atividades e tantos processos como ele vai trazer aqui, que é o fato de os fungos terem uma capacidade de prosperar em habitats muito diferentes. E aí ele vai dizer que essa capacidade faz com que eles possam se espalhar. Vou até pedir ajuda para vocês para um conceito que ele traz logo no começo do livro e acho que é importante a gente entendê-lo para tudo que vai acontecer depois no livro, né? Que são os esporos. Ele faz uma comparação dos esporos para os fungos como as sementes para as plantas. Vocês podem nos ajudar a entender o que são os esporos? Os esporos são estruturas reprodutivas, então, como ele aborda em alguns momentos durante o livro, né, normalmente o que nos remete ao fungo é o cogumelo. O cogumelo é só a parte reprodutiva de um grande organismo, que existe, por exemplo, embaixo de um substrato, de uma terra, por exemplo. Então, o esporo é aquela estrutura reprodutiva que o cogumelo tenta espalhar. O que é essa estrutura reprodutiva? Ela não vai depender de nenhum encontro entre óvulos e espermatozoides, digamos assim, né? Fazendo um paralelo com o que a gente conhece do nosso corpo. Não vai depender de um encontro de material genético, mas ele sozinho é capaz de dar origem a um outro indivíduo. Um esporo sozinho é capaz de dar origem a outro indivíduo de forma assexuada, ou seja, sem a necessidade de encontro de materiais genéticos distintos. Tem um elemento interessante porque ele fala que, às vezes, para esses esporos se espalharem, eles precisam da ajuda de outros seres, né? Então, ele dá alguns exemplos de fungos que têm um cheiro específico para chamar a atenção de animais, ou tem um que ele fala que é uma mosquinha, que é um fungo que tem um formato fálico, ele até fala, né, que gera aversão na família conservadora e que tem um cheiro esquisito, mas esse cheiro atrai mosquinhas e as mosquinhas é que vão levar os esporos, então às vezes eles precisam de ajuda de outros seres para se multiplicarem, se espalharem, né?
eu complementaria com o seguinte. Bom, muitos fungos não produzem cogumelos, né? Apesar de nós conhecermos mais os cogumelos, mas, de novo, é porque a gente vê os cogumelos, muitos fungos, os bolores, por exemplo, não produzem cogumelos, e mesmo assim eles produzem esporos. E os esporos são, então, essas estruturas que a Luísa falou, de reprodução assexuada, eles são produzidos aos milhares, e eles também são facilmente carregados pelo vento ou pela água. E essa é a estratégia que os fungos usam para se espalhar pelo planeta, né? Você é levado pelo vento ou pela água para algum outro lugar, e esse esporo eventualmente cai num local que tem uma temperatura boa, que tem os nutrientes necessários, e ele vai gerar uma nova hifa, que vai gerar um novo micélio e vai gerar um novo indivíduo, né? Os cogumelos dominam o imaginário popular quando o assunto é fungo. Mas, assim como os frutos das plantas são parte de uma estrutura muito maior, que inclui ramos e raízes, o cogumelo é apenas a estrutura macroscópica de reprodução, chamada também de esporoma, o local onde os esporos são produzidos. Os fungos usam os esporos como as plantas usam as sementes, para se espalharem. Cogumelo é a forma pela qual o fungo apela a outros seres e elementos, do vento ao esquilo, para ajudar na dispersão dos esporos ou impedir que interfiram nesse processo. É a parte visível, pungente, cobiçada, deliciosa, muitas vezes venenosa, do fungo. No entanto, os cogumelos são apenas uma abordagem entre muitas. A esmagadora maioria das espécies de fungo libera esporos sem produzir cogumelos. Todos nós respiramos fungos a todo momento, graças à prolífica capacidade de seus esporomas de dispersarem esporos. Algumas espécies liberam esporos de forma explosiva, em aceleração 10.000 vezes maior que um ônibus espacial logo após o lançamento e atingindo velocidades de até 100 km por hora, alguns dos movimentos mais rápidos entre os seres vivos. Outras espécies criam seu próprio microclima. Os esporos são levados para cima por uma corrente de vento gerada pelos cogumelos à medida que a água evapora de suas lamelas. Os fungos produzem cerca de 50 megatoneladas de esporos por ano, o equivalente ao peso de 500.000 baleias azuis, o que faz deles a maior fonte de partículas vivas no ar. Os esporos são encontrados nas nuvens e influenciam o clima, desencadeando a formação das gotículas de água que compõem a chuva e dos cristais de gelo que formam a neve, a água-neve e o granizo. Vamos falar de micélio? Eu acho que esse é outro conceito importante, né? Ele fala muitas vezes de micélio e de rede micelial. O micélio, ele é um emaranhado de hifas, né? A hifa é um filamento, quer dizer, tudo começa no esporo. Esse esporo, ele começa a se alongar, formando um filamento. Sei lá, a gente pode pensar num espaguete, em miniatura. Isso vai ramificando e vai criando uma rede, né, como se fosse um emaranhado de cabelos, assim, de fios de cabelo. Só que isso pode atingir metros, pode atingir centenas de metros e eventualmente pode atingir quilômetros, né? O maior fungo que já foi encontrado lá nos Estados Unidos tem quase 4 quilômetros de comprimento lá no Oregon. Então, eu adicionaria que nesses filamentos é que se encontram as células dos fungos, né? Então, aquela unidade básica da vida que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, tudo que tem vida tem, os fungos têm, e essas células que compõem os fungos pluricelulares, né, no caso, os que são compostos por mais de uma célula, elas se organizam de forma de filamentos. Então, as hifas são esses conjuntinhos, essas fileiras de célula após célula, formando realmente uma fileirinha. E aí, no momento que esse fungo pluricelular se multiplica, essas células se multiplicam, esses filamentos se multiplicam, e quando unidos formam essa massa, né, essa coisa mais vistosa, que aí sim se dá o nome de micélio. Então, o micélio seria esse conjunto de fileiras de células fúngicas. O micélio representa o mais comum dos hábitos dos fungos e pode ser mais bem entendido não como uma coisa, mas como um processo, uma tendência irregular e exploratória. Água e nutrientes fluem pelos ecossistemas dentro das redes de micélio. O micélio de algumas espécies de fungo é eletricamente excitável e conduz ondas de atividade elétrica ao longo das hifas, de forma análoga aos impulsos elétricos nas células nervosas dos animais. As hifas constituem o micélio, mas também estruturas mais especializadas. Essas estruturas, como o cogumelo, são formadas a partir de hifas compactadas. Realizam muitas proezas, além de expelir esporos.
Alguns esporomas, como as trufas, produzem aromas que os colocaram entre os alimentos mais caros do mundo. Outros, como o cogumelo gota de tinta, podem germinar através do asfalto e levantar pedras pesadas do pavimento, embora não sejam feitos de material resistente. Colha um cogumelo e você pode fritá-lo e comê-lo. Deixe-o em uma jarra e sua carne branca e brilhante se liquefará em uma tinta preta como breu em poucos dias. As ilustrações deste livro foram feitas com tinta de cogumelo gota de tinta. Olha, o Andreas falou desse fungo gigante no Oregon. Eu recomendo, viu, que vocês joguem no Google fungo gigante do Oregon, porque a imagem é muito impressionante. Várias das coisas que ele relatava no livro, eu fui jogando no Google Imagens para tentar visualizar, né? Então eu fiquei, assim, viajando nessas imagens e eu acho que tem algumas coisas que também ajudam, que tá rolando uma espécie de hype dos fungos nesse momento. Então tem muita gente falando dos fungos, olhando e pensando os fungos. Tem um documentário na Netflix sobre os fungos, né? Fungos fantásticos. Então, tem algumas coisas que nos ajudam também a compor referências para que a gente tenha um aproveitamento melhor, né, do livro. E eu acho que o autor, ele tem uma capacidade grande de contar historinhas. E eu acho que isso torna mais palatável, né, para quem não é cientista e está entrando em contato com aquele universo. Porque se ele ficasse só nos conceitos, talvez a gente se perdesse um pouco ao acompanhar toda essa narrativa que ele vai construir, porque no fim das contas ele está usando várias histórias para construir uma narrativa única, que é essa ideia de que os fungos constroem o mundo, né? Tem alguns exemplos que eu nem sou capaz de reproduzi-los com o devido rigor científico, porque ele vai explicar em termos técnicos, mas a gente consegue, do jeito que ele conta, a gente consegue imaginar o que acontece ali, né? Então, tem um dos exemplos que me chamou muita atenção, em que ele vai falar de como os fungos, ele fala de fungos zumbis, que o entendimento que eu tive, a leitura que eu fiz, foi quase como um hackeamento de que os fungos são capazes, né? Ele vai falar como eles afetam o comportamento de um tipo específico de formigas, as formigas cortadeiras, que cortam as folhas. Praticamente eles mandam nas formigas, né? Os fungos dão coordenadas para que as formigas se comportem de um jeito ou de outro. E se a gente pensa num ser capaz de fazer isso, me parece bastante impressionante. Eu não sei se o meu conhecimento é muito limitado para não alcançar outros exemplos, mas eu fiquei muito impressionada com esse exemplo. Esse exemplo realmente é muito impressionante. E eu já conhecia, mas lendo o livro eu tive acesso a uma informação que eu não sabia. Como bióloga, achava realmente que o fungo, as hifas, né, desse fungo, as células, chegariam à parte do cérebro da formiga. E aí na leitura ele fala que não, que nem chega na parte do cérebro, né? Então essa influência no comportamento da formiga infectada se dá por alguma substância química que ele foi capaz de produzir e que essa substância química foi capaz de alterar o comportamento da formiga. E não é de ontem para hoje, né? Ele coloca lá no livro que esse tipo de relação entre esse fungo específico e essa formiga específica se dá já há muito tempo. É muito interessante ver como que, mesmo que a gente, né, eu falo por mim, Luísa, mesmo tendo acesso à ciência, conhecendo a ciência, sendo bióloga, estudando a ciência, ainda esse livro consegue trazer fatos interessantes que você fala, poxa vida, me pegou nessa, fui surpreendida. Eu também li muitas coisas novas, coisas que eu não conhecia, né? E é impressionante como a gente tem uma visão antropocêntrica de tudo, né, nesse mundo. Quer dizer, a gente pensa sempre do ponto de vista do ser humano. Então, é difícil entender que certas coisas evoluíram, né? Por exemplo, esse comportamento com as formigas, isso leva milhões de anos para se formar, né? Não é uma coisa que acontece no tempo de vida de uma pessoa. E mesmo quando ele fala das plantas e dos fungos, né, dos fungos micorrízicos, das redes que as plantas se comunicam através dos fungos, a gente tende a sempre pensar do ponto de vista da planta, sendo o fungo um ser inferior, né, que está servindo as plantas. E ele mostra claramente que se a gente não pensar ou não olhar o assunto sob o ponto de vista do fungo, a gente não consegue explicar esse comportamento. Quer dizer, os micróbios, eles estão aqui no planeta há muito mais tempo do que os seres, vamos dizer, macroscópicos, as plantas e os animais, né? E eles são muito mais importantes para toda a questão da reciclagem dos nutrientes e dos elementos químicos.
Então, só mesmo olhando para essa relação entre plantas e fungos do ponto de vista dos fungos é que a gente consegue entender o benefício que tem, né, para as duas partes. E muitas vezes ele traz isso em alguns momentos, a gente pensa no fungo do ponto de vista não sei nem se infecção é a palavra certa, mas uma certa contaminação, né? Algo que vai estragar, vai deteriorar ou vai prejudicar aquele outro ser, quando na verdade às vezes ele é fundamental para a sobrevivência, né? Sim. Então, o exemplo das micorrizas é um exemplo claro disso, né? Então, você pode aproveitar para explicar o que são elas? Aproveito. As micorrizas são esse tipo de fungo de filamentos, né? Um fungo filamentoso, que se associa às raízes de plantas. Então, esses fungos que são intrinsecamente relacionados às raízes dessas plantas são chamados de micorrizas. Essas micorrizas podem acontecer por fora da raiz, como ectomicorrizas, que ele menciona, ou por dentro, como endomicorrizas. De qualquer maneira, são fungos associados às raízes. E aí é uma associação muito interessante, uma simbiose, ou seja, os dois lados muito atrelados, muito relacionados, em que o fungo fornece uma extensão de raiz, então ele consegue atingir ambientes que uma raiz sozinha da planta não conseguiria atingir. Em troca, né, a gente tenta pensar nesse jeito de um ajuda o outro ajuda um. Em troca, a planta que está ali fazendo sua fotossíntese, né, normalmente produzindo algum tipo de açúcar, esse açúcar serve como alimento para o fungo dessa micorriza. Então, essa associação, ele menciona que foi fundamental para garantir a passagem daquelas algas, que seriam precursoras, né, que vieram antes das plantas terrestres, a passagem dessas algas e a aptidão delas ao ambiente terrestre. E foi através dessa relação de micorriza-planta, fungo-planta, que foi possível o domínio do ambiente terrestre pelas plantas. Tem artigo científico até que brinca, alguma coisa do tipo, sei lá quantos anos se passaram e as plantas ainda não conseguiram viver sem os fungos, ainda são plenamente dependentes, e isso é um fato, assim. As relações entre plantas e fungos micorrízicos são fundamentais para entender como os ecossistemas funcionam. Eu queria aprender mais sobre como os nutrientes atravessam as redes de fungos, mas fiquei atordoado ao me deparar com o que acontecia no subsolo. As plantas e os fungos micorrízicos são promíscuos. Muitos fungos podem viver nas raízes de uma única planta, e muitas plantas podem se conectar a uma única rede de fungos. Dessa forma, uma grande variedade de substâncias, como nutrientes e compostos de sinalização, pode passar entre as plantas por meio de conexões fúngicas. Em termos simples, as plantas são conectadas por redes sociais de fungos. É isso que se entende por internet das árvores. As florestas tropicais em que trabalhei abrigavam centenas de espécies de plantas e fungos. Essas redes são inacreditavelmente intrincadas, com implicações enormes e ainda mal compreendidas. Imagine a perplexidade de um antropólogo extraterrestre que descobriu, após décadas estudando a humanidade da era moderna, que temos algo chamado internet. É mais ou menos assim para os ecólogos contemporâneos. Eu me esforço para investigar as redes de fungos micorrízicos que se perfilam pelo solo. Coletei milhares de amostras de terra e aparas de raízes de árvores e esmaguei-as até formar uma pasta para extrair seus lipídios, ou DNA. Cultivei centenas de plantas em vasos com diferentes comunidades de fungos micorrízicos e medi o crescimento de suas folhas. Salpiquei pimenta do reino em grossos anéis ao redor de estufas para impedir que os gatos entrassem sorrateiramente e trouxessem de fora comunidades fúngicas indesejadas. Apliquei marcadores químicos em plantas e rastreei esses produtos pelas raízes e pelo solo, medindo quanto deles passou para os fungos associados, mais esmagamento e mais pastas. Contornei aos trancos penínsulas florestais em uma pequena lancha que quebrava toda hora. Escalei cachoeiras em busca de plantas raras. Arrastei-me por quilômetros em caminhos lamacentos, carregando uma mochila cheia de terra encharcada, e dirigi caminhões em estradas de lama vermelha e espessa no meio da selva. Dos muitos organismos que vivem na floresta tropical, o que mais me fascinou foi uma espécie de flor pequena que brota no solo. Essas plantas têm a altura de uma xícara de café, a haste fina
e branca, com uma única flor azul brilhante equilibrada no topo. É uma espécie de genciana da selva do gênero Voiria, que há muito tempo perdeu a capacidade de fazer fotossíntese. Com isso, perdeu a clorofila, o pigmento que torna a fotossíntese possível e dá às plantas a sua cor verde. Fiquei perplexo. A fotossíntese é uma das coisas que fazem com que as plantas sejam plantas. Como essa espécie conseguia sobreviver sem ela? Suspeitei que o relacionamento da Voiria com seus parceiros fúngicos fosse incomum. E me perguntei se essas flores poderiam me dizer algo sobre o que acontecia abaixo da superfície do solo. Passei muitas semanas procurando exemplares na selva. Algumas flores cresciam em trechos abertos da floresta e eram fáceis de detectar. Outras estavam escondidas atrás de grandes raízes aparentes. Em terrenos com um quarto do tamanho de um campo de futebol, era possível encontrar centenas de flores, e tive de contá-las todas. A floresta raramente era aberta ou plana, então era necessário escalar e se inclinar. Na verdade, conseguíamos fazer de tudo, menos caminhar. Todas as noites eu voltava para a estação sujo e exausto. Durante o jantar, meus amigos ecólogos holandeses contavam piadas sobre minhas flores fofinhas de hastes frágeis. Eles estudavam a forma como as florestas tropicais armazenam carbono. Enquanto eu me arranhava todo, vesgo de olhar para o chão em busca de pequenas flores, eles mediam a circunferência das árvores. Em um balanço de carbono da floresta, as Voiria eram irrelevantes. Meus amigos holandeses faziam piada de minha ecologia diminuta e da delicadeza que me deslumbrava. Eu os provocava falando de sua ecologia bruta e de seu machismo. Ao nascer do dia, eu partia novamente, os olhos fixos no chão, na esperança de que essas plantas curiosas me ajudassem a encontrar o caminho para o mundo escondido e povoado do subsolo. Você acha que ele faz bem, Andrés, esse papel de popularização da ciência no livro? Eu tentei sempre me colocar na posição do leitor leigo, né? É um exercício difícil também. Eu acho que não são livros, talvez, assim, muito dos mais fáceis de se ler, né? Mas eu acho que ele tenta, ele usa todos os recursos que ele pode, ele mistura elementos do cotidiano dele, experiências que ele passa na vida, como aquela experiência, por exemplo, do uso de drogas psicodélicas, né, e o efeito que isso causa no cérebro. Ele vem com várias anedotas sobre a vida de um cientista em geral, né? Ele faz comentários do tipo assim, ideias revolucionárias, mesmo que sejam corretas, são difíceis de serem aceitas. Então ele conta vários episódios em que alguém veio com uma ideia nova que estava correta, mas que os colegas cientistas durante muito tempo relutaram em aceitar. E aí ele também vem com aspectos práticos, por exemplo, a construção de biomateriais, né, móveis, de materiais que a gente usa no dia a dia e que tem empresas que já estão usando fungos para produzir. Então eu acho que ele lança a mão de todos os elementos que ele poderia usar para tentar atrair a atenção do leitor. E realmente ele não entra muito fundo em nomenclatura científica, em explicações científicas. Dá para perceber que ele evita fazer isso. Agora, se tudo isso vai funcionar para atrair a atenção do leitor, não sei. Aí a gente vai ver, né, o quanto é que o livro vende. Eu concordo com o Andrés. As coisas são bem explicadas, assim, e é difícil explicar sem fazer uso de um linguajar mega técnico, mas ele tenta. E uma coisa que me chamou a atenção foi tentar explicar essas relações que são frutos de anos e anos, como o Andrés falou, anos e anos e anos e anos de evolução, tentar explicar isso sem parecer finalista. Então, tipo, o fungo evoluiu para isso. Em alguns momentos é muito difícil. Eu dou aula também, né, para o ensino médio, então em alguns momentos, mesmo na minha explicação, mesmo eu tendo esse cuidado, algumas falas saem e dão esse sentido de finalista, assim, de evoluiu para isso, como se fosse uma vontade do organismo, né, se adaptar ao meio e não uma seleção do meio em relação ao organismo. Então eu acho que em alguns momentos, não vou dizer que ele peca, mas em alguns momentos ele faz uso dessa estratégia para talvez tornar a ideia menos complexa, menos difícil de ser compreendida. Mas aí, não sei, né? Quando o biólogo lê alguma coisa e fala, mas aí parece que o fungo está se adaptando, parece... Mas é uma estratégia de reformular um conteúdo para ele ser mais palatável, né? Mais facilmente digerido. Ele descreve também alguns experimentos que os cientistas fazem, né? Por exemplo, aquele com morangos, quer dizer, você planta morango numa terra,
com fungos micorrízicos, e depois você planta o mesmo morango numa terra sem os fungos e você verifica que o morango cresce bem mais saudável quando tem os fungos na terra. Acho que ele dá vários exemplos de experimentos desse tipo, e ele também mostra que em ciência também não existe, né, muitas vezes um consenso. Quer dizer, ele mostra claramente que o pesquisador A pensa tal coisa, o pesquisador B pensa de uma forma diferente, e até hoje isso, né? Quer dizer, a gente tem dúvidas também na ciência. Não é assim que a ciência sempre sabe com absoluta certeza como as coisas acontecem. Anos atrás, em uma conferência sobre as relações micorrízicas, conheci um pesquisador que vinha cultivando pés de morango com diferentes comunidades de fungos micorrízicos. O experimento era simples. Se as mesmas espécies de morango fossem cultivadas com diferentes espécies de fungo, o sabor do morango mudaria? Ele realizou testes cegos de sabor e descobriu que diferentes comunidades de fungos pareciam alterar o sabor da fruta. Alguns tinham mais sabor, outros eram mais suculentos ou mais doces. Quando o pesquisador repetiu o experimento pelo segundo ano consecutivo, o clima imprevisível encobriu o efeito dos fungos micorrízicos no sabor dos morangos, mas surgiram vários outros efeitos surpreendentes. As flores de pés de morango cultivados com certas espécies de fungo atraíam mais abelhas que outras flores. As plantas cultivadas com algumas espécies de micorriza produziram mais frutos do que outras, e a aparência dos frutos se alterou, dependendo dos fungos com os quais as plantas se associaram. Algumas comunidades micorrízicas faziam com que os frutos parecessem mais atraentes, outras menos. Os morangos não são os únicos vegetais sensíveis à identidade de seu parceiro fúngico. A maioria das plantas, de um vaso de boca de leão a uma sequoia gigante, se desenvolverá de maneira distinta quando cultivada com diferentes comunidades de fungos micorrízicos. O pé de manjericão, por exemplo, produzirá diferentes perfis de óleos aromáticos que compõem seu sabor de acordo com as cepas micorrízicas com as quais for cultivado. Descobriu-se que alguns fungos tornam os tomates mais doces, outros mudam o perfil do óleo essencial da erva doce, do coentro e da menta, ou aumentam a concentração de ferro e carotenoides nas folhas de alface e a atividade antioxidante na alcachofra, ou a concentração de compostos medicinais na erva de São João e na equinácea. Em 2013, uma equipe de pesquisadores italianos assou pães de trigo cultivado com diferentes comunidades micorrízicas. O pão foi submetido a testes com um nariz eletrônico e a um júri composto por 10 degustadores bem treinados da Universidade de Ciências Gastronômicas de Bra, na Itália. Cada degustador, garantem os autores, tinham no mínimo 2 anos de experiência em avaliação sensorial. Surpreendentemente, mesmo considerando as diversas etapas entre a coleta e a degustação, moagem, mistura e cozimento, além da adição de levedura, tanto o júri quanto o nariz eletrônico foram capazes de diferenciar os pães. Aquele cultivado com uma comunidade de fungos micorrízicos aprimorada tinha maior intensidade de sabor e era mais elástico e crocante, cheirando uma flor, mastigando galhos, folhas ou cascas, bebendo um vinho. Quantos outros aspectos da micorrízica subterrânea de uma planta poderíamos ser capazes de experimentar? Muitas vezes me pergunto isso. Eu não acho que seja um livro para ler assim na beirada da piscina, mas porque ele não é um livro de fácil mesmo, de gestão, mas eu acho que ele vai... Primeiro que ele tem uma capacidade literária grande, então o jeito que ele encontra de narrar é um jeito convidativo, né? Se interessa pelas histórias. Ele é um pesquisador, um biólogo jovem, ele nasceu em 87, ele vem de uma família, né, de cientistas, o pai dele, Rupert Sheldrake, também era cientista, era bioquímico, e ele trafegou aí na trajetória acadêmica dele também pela história e pela filosofia da ciência. E eu acho que isso também aproxima um pouco da gente, porque ele traz muitas histórias anedóticas. Então tem uma história muito legal que ele traz, por exemplo, sobre como os romanos rezavam para o deus do bolor,
para evitar, inclusive, doenças fúngicas, né, nas plantações. Tem uma série de coisas que ele vai contando sobre como antigos pesquisadores, antigos pensadores já estavam olhando para a questão dos fungos, como eles estavam, de alguma maneira, já se relacionando com esse tema, né? Tem um momento assim, né, que eu até fiquei na dúvida. Eu falei, será que nesse caso ele está falando de cultura no sentido social ou cultura no sentido de cultivar algo ali para ver no microscópio? Porque ele falava assim, a gente pode dividir as culturas em culturas micofílicas, aquelas que são favoráveis, né, que acolhem os fungos, e aquelas que são micofóbicas. E aí depois você vai entendendo que ele está falando da cultura no sentido social mesmo, porque ele vai dizer que a história criou uma relação ali com os fungos de maneiras diferentes e que várias teorias nasceram para tentar explicar o que eram, por exemplo, os cogumelos, né, que é essa parte dos fungos que a gente vê. E tinha gente que dizia que os cogumelos eram a terra brotando, a parte de baixo da terra que saía. Outros falavam que nasciam dos trovões, então caía um raio na terra e aí nasciam os fungos. Então tem algo ali que tem a ver com a filosofia, com a história e com a mitologia também, que eu acho que nos aproxima, ajuda, né, a nos aproximar do tema. Como eu disse, né, os micróbios foram os primeiros seres vivos que surgiram no planeta, e durante bilhões de anos, ou 2 bilhões pelo menos, eles estavam sozinhos aqui, antes de surgirem as plantas e os animais. De certa forma, nós somos descendentes deles, né? Mas a gente observou os micróbios pela primeira vez no século XVII, e mesmo assim, 200 anos se passaram sem a gente dar muita bola, sem saber muito bem o que aconteceu, até que Pasteur, né, realmente descreveu em mais detalhe o que são os micróbios e qual a importância deles e tal. Então foi no século XIX só realmente que a gente tomou consciência desse mundo microscópico. Então isso não é nada, né, perto de toda a história na vida na Terra, que tem 4,5 bilhões de anos. Aliás, desculpa, 4,5 bilhões de anos é a idade estimada pela ciência da Terra, né, e 3,5 bilhões de anos mais ou menos que tem vida na Terra. Então assim, a gente tem consciência do mundo microscópico há 150 anos, isso não é nada, né? Não é nada mesmo. E aproveitando o gancho e juntando um pouco com aspectos da natureza da ciência, com história envolvendo a ciência, eu não estou lembrando agora se ele chega a mencionar essa história aqui no livro, mas é uma história que eu gosto muito, que foi da descoberta da penicilina, que é um antibiótico amplamente Ele fala usado. muito rapidamente, né? Ele só usa como exemplo para lembrar, também é fungo, né? Isso, era bem isso. Ele fala bem rapidamente, mas tem um aspecto da natureza da ciência por trás que eu acho sensacional, que foi o cientista, né, na época, quando descobriu a penicilina, ele, na verdade, não trabalhava com fungos. Ele, que é o Alexander Fleming, trabalhava com culturas de bactéria. Então, aquelas plaquinhas de Petri que a gente vê na televisão, eram montes e montes de plaquinhas cultivando bactéria. Por algum motivo, ele teve que se ausentar do laboratório, que ele ia lá ficar analisando suas placas de bactéria, e aí, em algum momento, ele voltou e ele se deparou com uma placa contaminada, como você falou, né? Os fungos a gente normalmente associa com algo prejudicial, contaminação, doenças. E foi isso, ele olhou para uma placa e estava contaminada. No olhar de um cientista, quando você vê seu experimento ser destruído, ser atrapalhado por algo que você não conseguiu controlar, é desesperador e frustrante, né? E o Alexander Fleming, ele teve esse viés da serendipidade, de ter um olhar atento para uma coisa que possivelmente possa ter ocorrido ao acaso. E foi esse olhar atento que ele percebeu que a mancha onde ali estava crescendo um fungo apresentava um halo, uma região que não tinha o crescimento de bactéria. E a partir daí ele repensou os estudos e falou, ok, acho que eu vou mudar um pouco aqui o meu eixo, né, da minha pesquisa, e passou a estudar por que essa inibição estava acontecendo. E aí veio a penicilina com força total e uma importância enorme até os dias de hoje, né? Então esse é um exemplo que eu acho super importante dos fungos na nossa vida. Como o Andrés falou, há pouquíssimo tempo que a gente sabe sobre fungos, e eles têm um papel muito importante, por exemplo, na produção de produtos naturais ativos, né? Que são esses fármacos ou possíveis futuros fármacos.
como leitora leiga, essas histórias me fazem brilhar os olhos, né? Gosto de saber dessas curiosidades. É o tipo de história que depois que você lê no livro, você vai e conta. Nossa, você sabia que aconteceu? Você conta para as pessoas, né? Você conta. Eu, por exemplo, cheguei pro meu namorado e contei e falei assim: você sabia que tem um fungo que é usado em perfumes e vale mais do que ouro, do que platina? É um negócio caríssimo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Então, eu acho que tem essas anedotas que são legais. Mas perguntei a vocês, porque não sei se do ponto de vista do saber científico, se de alguma maneira isso ameaça o rigor, sabe? Ou se vocês acham que as duas coisas conversam bem. Eu fiquei muito surpreso. Você me perguntou no começo qual foi a coisa que mais me surpreendeu nesse livro. Eu acho que eu acabei não respondendo, Gabriela. Mas eu fiquei surpreso em saber que existe uma comunidade de não cientistas que são os que mais ativamente estudam os fungos. Quer dizer, nós temos uma, segundo o autor, né, falta de atividade de estudo de fungos na academia, na universidade, né? Mas isso é compensado por um grupo de entusiastas de fungos, quer dizer, pessoas, cidadãos comuns e empresários, inclusive, que acabam explorando negócios com base em fungos, que estudam o assunto, tem congressos, eles se reúnem, eles publicam livros, eles têm até uma palestra TED que eu não consegui assistir ainda, que do jeito que o autor coloca, ele me convence, né, como leitor, de que, poxa, não é necessário estar na universidade para fazer pesquisa, ganhar conhecimento sobre fungo, e muito menos para usar os fungos a nosso favor, né, porque no final do livro ele tenta colocar essa questão de, poxa, será que o nosso futuro dependerá de uma parceria com os fungos, né, em vários aspectos, inclusive a questão da emergência climática, né, porque a gente vive hoje uma emergência climática. Os fungos, eles são um potencial sumidouro de carbono, quer dizer, uma forma de se armazenar carbono e tirando o carbono da atmosfera. Mas tem várias outras aplicações para os fungos. Nas questões ambientais ele dá até um exemplo que eu acho que ficou um pouco conhecido em um determinado momento das notícias, assim, dos vazamentos de óleo, né? Isso, dá para usar fungo para fazer biorremediação, ou o que ele chama de micorremediação, no caso, porque é com fungos. Mas, inclusive, tecnologias estão sendo desenvolvidas por pessoas ou por estudos feitos fora do ambiente acadêmico universitário. Eu achei isso super interessante. Eu não sabia, não tinha a menor ideia que isso acontecia. Eu também não. E quando eu cheguei nessa parte, né, descreve lá de um experimento que fungos foram capazes de consumir bitucas de cigarro, né? E aí falava que tinha lá um vídeo. Aí eu fui lá na parte de trás no índice remissivo atrás, falei, deixa eu procurar esse vídeo. E eu procurei. E aí, na minha expectativa, eu tava esperando que eu ia encontrar um vídeo assim, HD, uma coisa super, né, bem filmado, estável. E o vídeo era super simples, eu não pesquisei qual que era a formação do moço que estava lá falando, mas assim, era uma coisa muito acessível, sabe? Ele pegou uma garrafa de vidro, provavelmente esterilizou, duas iguais, fez um controle e uma versão, né, do controle, que ele ia colocar um fungo com bituca usada ou não, e o outro, o fungo com a bituca usada ou não, tarará. O fungo que ele ensinou, o fungo que ele não ensinou, né, testou ali por tempos, fornecendo só aquele tipo de fonte de comida, digamos assim, e é uma coisa super simples. Então, assim, ao mesmo tempo, é impressionante ver como existe realmente uma comunidade de pessoas que não estão dentro de seus laboratórios, que estão fazendo ciência, sim. Talvez não seja a ciência dentro de cada critério científico necessário para bater o martelo em cima de alguma evidência obtida, né? Talvez você tenha que pegar esse experimento, fazer réplicas e réplicas, realmente testar, mas já é uma coisa que fornece dados, né? Então, é uma coisa que movimenta o pensar científico. Isso é muito interessante de ver que existe e que está acontecendo. No mínimo, levanta hipóteses, né? Exato, exatamente. Essa é uma história antiga. É difícil dar sentido a alguma coisa sem fazer uma pequena parte dela se encostar em você. Às vezes é intencional. A micologia radical, por exemplo, é uma organização sem forma definida. Isso não acontece por acaso. Seu fundador, Peter McCoy, destaca que os fungos têm o poder de mudar a forma como pensamos e usamos a imaginação. Árvores aparecem em toda parte, como na representação de genealogias e de relacionamentos, famílias humanas, biológicas ou linguísticas, ou nas estruturas de dados semelhantes a árvores na ciência da computação e nos dendritos do sistema nervoso. Por que o mesmo não acontece com os micélios?
A micologia radical se organiza usando a lógica micelial descentralizada. As redes regionais se associam livremente ao movimento mais amplo. Periodicamente, a rede da micologia radical se aglutina em um esporoma, com uma convergência de micologia radical, da qual participei no Oregon. Quão diferentes seriam nossas sociedades e instituições se pensássemos em fungos em vez de animais ou plantas como formas típicas de vida? Andrés, em determinado momento da conversa você trouxe uma questão que eu acho que é importante e aparece no livro, né? Já mais para o fim do livro, mas ele vai questionar como a gente está sempre usando metáforas que atendam às nossas necessidades antropomórficas, né? Então, como a gente usa o nosso parâmetro, o parâmetro humano, né? Para fazer comparações, para estudar, e que isso às vezes nos desvia o olhar de algo importante, né? Você trouxe o exemplo da relação das plantas e dos fungos, e ele vai retomar isso mais para frente também em outros contextos. E aí, ainda na questão das plantas e dos fungos, ele vai questionar a metáfora que a gente usa sobre a internet das árvores para se referir a esse mecanismo de comunicação aí entre uma planta e outra, uma árvore e outra, né? E aí ele vai dizer, usar a metáfora de máquina para entender outros organismos pode ser tão problemático quanto pegar emprestados conceitos da vida social humana. E aí queria convidá-los a pensar nisso, porque eu acho que eu não sou cientista, mas eu acho que eu tenho sido cada vez mais convidada a pensar nas reflexões que eu faço sobre o nosso jeito de estar no mundo, que eu acho que é uma reflexão urgente, como tirar esse olhar. Eu não sei se tem um caminho para isso, mas jogo para vocês nos ajudarem a pensar justamente se vocês conseguem imaginar uma forma de a gente mergulhar um pouco mais nos saberes que os outros seres do mundo nos oferecem, né? Eu acho que ele coloca no livro alguns exemplos de... Quer dizer, ele questiona, por exemplo, o que é inteligência, né? A gente tem o hábito de achar que só nós somos inteligentes, só nós conseguimos nos comunicar, só nós conseguimos construir computadores, e ele vem com algumas ideias de, poxa, as plantas se comunicam através dos fungos. O que é inteligência, dependendo do jeito que você encara a inteligência, os fungos têm alguma inteligência. E ele fala, inclusive, da possibilidade de se pensar em construir computadores usando fungos, né? Quer dizer, pode ter um pouco de, talvez, viagem ou especulação nesse último dos computadores, mas, por outro lado, a ciência avança com isso também, né? A gente tem que ousar e viajar e pensar nas hipóteses mais malucas para que algumas delas se realizem. Pelo menos é a forma como eu acredito que a ciência funciona. Agora, e tem uma outra questão também, né? A gente sempre acha que nós domesticamos tudo. Nós domesticamos os cães, nós domesticamos as leveduras há 10 mil anos para fazer cerveja, depois para fazer pão. E ele coloca esse questionamento que acaba aparecendo também naquele livro que eu traduzi sobre as leveduras, que é, puxa, nós domesticamos as leveduras ou as leveduras nos domesticaram? Né? Tem alguns trabalhos, uns artigos que questionam, será que os cães nos domesticaram? No momento que eles começaram a abanar o rabinho e fazer coisas bonitinhas pra gente, eles garantiram a propagação da espécie deles para sempre. Fomos pegos. Exatamente. Então, quem domesticou quem? Isso é uma questão também que tira um pouco o ser humano, né, do centro da discussão. Agora, a sua pergunta, como reverter isso? Eu acho que um pouco as pessoas precisam sim se interessar por ciência, né, um mínimo que seja, e por isso, de novo, acho que é elogiável o esforço que ele faz para publicar um livro sobre fungos, né? Você vê toda a questão da pandemia. Quanto mais as pessoas sabiam sobre alguma questão científica, mais elas tinham a possibilidade de julgar, por exemplo, devo me vacinar, não devo me vacinar, né? Esse tipo de posicionamento. E eu acho que também existe aí toda uma questão também de religiões, né? Que é um assunto delicado, que muitas delas colocam o ser humano no centro, né? do debate. Eu acho que um caminho para a gente tentar tirar o ser humano do centro, né, é conseguindo ampliar o conhecimento que nós temos sobre a natureza, sobre as outras espécies, sobre as outras interações que existem, né? Um podcast como esse, um livro como esse, ou mesmo uma divulgação científica, uma popularização do saber científico, o desenvolver de um pensamento crítico
uma alfabetização científica, né? Então, eu também como professora, eu penso muito nisso, nos alunos que passam por mim, eu quero que eles pensem como um cientista. E eu não vou ensiná-los, olha, um cientista pensa assim, então você pensa assim, eu vou dar contexto, situações, problemas, para que eles se deparem com aquilo e tentem procurar uma solução, que a cabeça pense de forma crítica, que vá atrás de informação. Então eu acho que ter essa cultura de ir atrás de informação, de olhar para as informações com um olhar crítico, pesquisa, essa cultura pode favorecer a saída do olhar só para o ser humano. Aí, somado a isso, né, eu acho que, utopicamente, um investimento na ciência de base seria fundamental para isso acontecer também. Então, quanto mais ciência sendo feita, mais a gente tem informações, mais palatáveis essas informações podem estar, mais sentido essas informações podem fazer e mais utilizadas elas podem ser no momento de julgar uma informação, uma situação, uma exposição de alguma, de alguma intercorrência que possa acontecer. Então, acho que é um conjunto de fatores, assim, para a gente conseguir sair desse ser humano no meio dos holofotes. E vocês foram falando, eu fui pensando numa coisa, né, que talvez a gente possa aliar esse conhecimento científico a uma descolonização mesmo, ou decolonização do nosso olhar, né, porque talvez se a gente tirar os saberes do lugar que a gente costuma colocá-lo, que é um lugar bastante eurocêntrico, bastante branco, a gente possa inclusive ter novas hipóteses para a ciência investigar, né, porque eu tô falando de a gente colocar o homem no centro das coisas, né, o ser humano, mas não é assim em todos os lugares, né? Quando a gente olha para outros saberes, há saberes que nos convidam a pensar que o ser humano não está no centro. E eu acho que quando a gente multiplica esses caminhos de saberes, talvez até a ciência enriqueça, nesse sentido de, puxa, não estava olhando para isso, talvez isso aqui possa ser investigado cientificamente, né? Abre olhares. Com certeza. Tem um ramo, né, da botânica que é a etnobotânica. Ela avalia a interação entre culturas e botânica. Então, como culturas diferentes fazem uso das plantas, por quê, como, quando. Então, muitas vezes, fármacos que são compostos ativos, assim, que são descobertos de plantas, quando você vai ver a origem, por que aquele grupo de pesquisadores, dentre zilhares de opções de plantas, escolheu aquela para investigar? Porque tinha-se alguns relatos de uso da população indígena daquela planta para tratar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, olhar também para a trajetória que outros povos fazem, para a relação que outras culturas têm com a natureza, pode ser um caminho também para a gente ter mais informações, entender melhor como tudo está acontecendo ao nosso redor e conseguir fazer uso dessas informações, né? Como deveríamos falar sobre a comunicação fúngica? Na Itália, enquanto nos aglomerávamos em volta do buraco no morro enlameado observando-o atentamente, tentei imaginar a cena do ponto de vista da trufa. Na empolgação do momento, Paride ofereceu uma interpretação poética. A trufa e sua árvore são como amantes, ou o marido e a mulher, declarou ele. Se os fios estiverem quebrados, não será possível reatar. O vínculo se foi para sempre. A trufa nasceu da raiz da árvore, resguardada pela rosa selvagem. Ele apontou para os arbustos. Ela estava lá dentro, protegida pelos espinhos como a bela adormecida, esperando para ser beijada pelo cachorro. De acordo com a visão científica predominante, é um erro imaginar que a maioria das interações não humanas seja de alguma maneira deliberada. A trufa não é articulada, ela não fala. Como muitos animais e plantas dos quais dependem, as trufas reagem ao ambiente de forma automática, com base em rotinas robóticas que maximizam suas chances de sobrevivência. Nada poderia contrastar mais com a intensa experiência da vida humana, na qual a quantidade dos estímulos corresponde perfeitamente à qualidade das sensações, na qual estímulos são sentidos e despertam emoções, na qual somos afetados. Equilibrei-me na encosta e coloquei o nariz sobre o exemplar pungente de fungo. Por mais que eu tentasse reduzir a trufa a um autômato, ela continuava ganhando vida em minha mente. Quando se tenta entender as interações de organismos não humanos,
É fácil alternar entre duas perspectivas. Por um lado, a do comportamento inanimado de robôs pré-programados. Por outro, a da rica experiência humana vivida. Enquadrados como organismos sem cérebro, sem o aparato básico necessário para ter sequer um tipo simples de experiência, as interações fúngicas não passam de respostas automáticas a uma série de gatilhos bioquímicos. No entanto, o micélio das trufas, como o da maioria das espécies de fungo, detecta ativamente e responde a seu ambiente de formas imprevisíveis. Suas hifas são quimicamente irritáveis, reativas, excitáveis. É essa capacidade de interpretar as emissões químicas de outros seres que permite aos fungos negociar uma série de trocas complexas com as árvores, misturar as reservas de nutrientes do solo, fazer sexo, caçar ou afastar predadores. O antropomorfismo geralmente é visto como uma ilusão que surge como uma bolha na mente frágil de algumas pessoas destreinadas, indisciplinadas e inexperientes. Há boas razões para isso. Quando humanizamos o mundo, pode ser mais difícil entender a vida de outros organismos em seus próprios termos. Mas será que essa postura pode nos levar a ignorar certas coisas ou não prestar atenção a elas? Vamos terminar falando de leveduras? Fazer o caminho do Sheldrake, porque é legal que ele começa o livro mais na área da Luísa, a gente começou aqui falando de plantas e fungos, e termina mais na área do Andrés falando de levedura, né? E aí, mais uma vez, ele vai trazer anedotas gostosas de ler, interessantes de ler. Ele vai falar da nossa atração pela embriaguez e até de como, em vários momentos, aliás, ele faz muitas referências aos odores, né? Eu mencionei esse fungo que é caríssimo, que é usado para fazer um perfume, mas ele fala que os cheiros são um recurso importante dos fungos de uma maneira geral, inclusive para se reproduzir, né? Ele dá vários exemplos com as trufas, de como elas têm esse odor forte, inclusive para que elas sejam percebidas e que os esporos sejam espalhados por outras criaturas que estão ali nos ambientes em que elas aparecem. E no final ele vai falar também das leveduras, de como a gente vai se aproximando desse odor para identificar as frutas maduras, de como os nossos ancestrais também foram percebendo isso. Termina com um pé na sua área, né, Andrés? Então, eu fiquei surpreso e, de certa forma, como é que eu vou dizer, gostei, né, dele. O final do livro é quase que um appetizer pro livro que eu traduzi, assim. Inclusive, ele cita nas referências as obras do Nicholas Manning, né, aquele autor que faz popularização da ciência, também de fungos. Ele já publicou 12 livros, um deles sobre as leveduras. E é talvez um pouco um resumo do que tem naquele livro, toda aquela questão do musaranho, por exemplo, que é um bicho que não fica embriagado. É um mistério, como é que ele ingere tanto álcool e não fica embriagado. Outros animais, como os morcegos, por exemplo, ficam embriagados com álcool. Os primatas, tem alguns que ficam, outros que nem toleram o álcool, né? Que não tem nem aquela enzima necessária para a primeira etapa metabólica do metabolismo do etanol. Para mim ficou, como eu disse, um aperitivo parece que ele fez um aperitivo para outro livro, assim, de propósito, mas claro que não foi de propósito. As leveduras, elas são os fungos unicelulares, né? Quer dizer, é diferente, não tem essa estrutura de micélios, são células independentes, cada organismo é uma célula separada, e tem registros de que a gente convive com as leveduras há pelo menos uns 10 mil anos. Outro dia saiu um estudo interessante de Harvard, que eles escavaram vasos de cerâmica no Egito de 8 mil anos, e eles conseguiram extrair leveduras que estavam presas na cerâmica do vaso, e conseguiram produzir cerveja com essas leveduras, e a cerveja ficou ótima. Uau! Então, aquele fermento biológico que a gente compra no supermercado, seco, né? Ele pode, se ele não entrar em contato com a umidade, ficar em temperatura adequada, ele pode ficar ali por milhares de anos, e na hora que a gente colocar água, né, ele vai reativar e vai ter atividade e vai fermentar alguma coisa. É o que aconteceu lá no vaso de cerâmica. Então, tem várias histórias como essa também, além das histórias que ele conta no livro.
E ele termina, o ponto final mesmo do livro, né? Eu não vou dar o spoiler porque eu acho legal descobrir essa história, mas ele conta de árvores mitológicas, de certa forma, né? Em que ele une ali na mesma história Isaac Newton, maçãs, fungos, resultando em uma cidra que vale a pena você ler para conhecer. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, a disposição para ler esse livro, para falar sobre os fungos, para falar sobre o trabalho de vocês, e queria deixar esse espaço final para vocês contarem um pouco o que vocês quiserem mais sobre vocês e onde as pessoas encontram também o trabalho de vocês. O meu trabalho ainda não está publicado, né? Está em curso, mas espero que em breve vocês possam acessar, né? No meu mestrado eu estudo os fungos de uma planta que chama Fridericia platyphylla, que é da família Bignoniaceae, e dentro de um único indivíduo dessa planta eu consegui isolar 60 espécies diferentes de fungos. Então, dentro de uma única planta. Esses são os endofíticos. Os endofíticos também têm essa relação, um ajuda o outro ajuda um. E aí, no meu trabalho, eu estou cultivando cada um desses fungos sob diferentes condições e tentando ver o que eles estão produzindo quimicamente falando e como essas substâncias produzidas podem ser usadas ao nosso favor. Então, medindo atividade antitumoral, medindo atividade antioxidante. E é isso que espero que em breve esteja acessível aí para as pessoas poderem ler. Então, todos os pesquisadores brasileiros, né, têm o seu currículo cadastrado na base Lattes do CNPq. Isso é um aspecto que eu acho muito bacana na ciência brasileira, né? Poucos países têm isso. Então, assim, a população em geral pode saber o que qualquer cientista brasileiro faz, basta digitar o nome plataforma Lattes no Google e aparece a carreira inteira da pessoa ali. É uma fonte de informação que eu acho muito interessante. Eu trabalhei nos últimos 20 e poucos anos com a levedura, principalmente Saccharomyces cerevisiae, que é justamente essa levedura mais famosa, né, que faz cerveja, faz pão, faz vinho, etc. Aliás, a gente esqueceu de mencionar aqui também um aspecto muito importante das leveduras, né? Como ela é um ser unicelular e é uma célula eucariótica, que é parecida com a nossa, vamos dizer assim, ela é um excelente material, um modelo de estudo biológico, né, e muitas descobertas de mecanismos biológicos, inclusive descobertas de formas de combater doenças, foram feitas usando a célula da levedura Saccharomyces cerevisiae. Então, e ele até menciona no livro, né, que dos últimos não sei quantos prêmios Nobel, metade deles, de fisiologia e medicina, metade deles foi dado para pesquisadores que fizeram as pesquisas com a levedura. Eu sempre trabalhei com culturas puras, né, estudando a levedura isoladamente. No momento eu estou numa fase de transição na minha carreira e estou entrando um pouquinho na área de ecologia microbiana para tentar entender como é que a levedura interage com outros micro-organismos que habitam alguns ambientes, como, por exemplo, as fermentações alcoólicas industriais. Muito interessante. E sempre que fala em ecologia, de uma maneira geral, sempre que essa palavra entra na jogada, né, eu penso em uma visão mais abrangente, assim mesmo, de ligação entre seres e áreas, né? Eu não tenho a formação em biologia que a Luísa tem, né? Mas eu entendo a ecologia como a interação entre diferentes espécies dentro de uma, a gente chama de uma comunidade microbiana, mas também pode envolver plantas e animais e os fatores ambientais também, né? Quer dizer, tudo depende de onde isso está inserido, quais são os nutrientes que estão disponíveis ali, quais são as condições de temperatura, de pH, enfim, condições físico-químicas, fatores bióticos, fatores abióticos, né? Ecologia é tudo que envolve a vida num determinado... É até difícil pensar, né, em você isolar uma região, porque aí essa região vai estar conectada com outra região. É fascinante, mas não é simples. Nada simples, né? E quem estuda ecologia vê muita matemática. Às vezes a gente não consegue associar essas duas áreas. Eu vou para biologia porque não tem matemática, mas na verdade é quase inseparável. A ecologia da matemática está ali, você tem que fazer modelos, rodar modelos pelo computador para simular situações, e ali é matemática pura. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que na fala do Andrés, ele falou da levedura, que é um ser eucarionte, assim como nós. E aí, como eu estou sempre dando aula e os alunos nunca lembram o que é eucarionte, só para ressaltar o que é um ser eucarionte. O ser eucarionte é aquele que tem o material genético, o DNA,
organizado por uma membrana, tem uma membrana revestindo esse material genético, e os seres eucariontes também têm organelas membranosas dentro de suas células, como mitocôndria, cloroplasto, retículos endoplasmáticos, mas aí vira uma aula de biologia. A gente gosta de aula de biologia, saudade de aula de biologia. Muito bem, gente, obrigada mais uma vez. Para deixar aqui todas as dicas do livro A Trama da Vida, Como os Fungos Constroem o Mundo, de Marilyn Sheldrake, tem tradução de Gilberto Stan, é uma coedição da Fósforo e da Ubu, tem 368 páginas, incluindo as notas finais. Tem 250, mais ou menos, se você incluir só o texto, mas vale as notas porque elas dão muitas referências importantes e interessantes, inclusive para depois você ir lá no YouTube e procurar os vídeos das coisas que ele cita, tipo o que eu falei do fungo gigante, ou formigas cortadeiras. Procurem as formigas cortadeiras para observar um pouco o comportamento delas. Enfim, acho que é um livro que nos abre caminho para tantas outras referências, para buscar saber um pouquinho mais sobre a vida no nosso planeta de uma maneira geral, como ela funciona e o que está por trás dela, o que os nossos olhos às vezes não alcançam. Obrigada mais uma vez por terem topado e até uma próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por chegar até aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa estreia do Põe na Estante Lê Ciência. Todas as referências citadas ao longo do episódio estão na descrição que você encontra nos tocadores, inclusive um link para a foto do fungo gigante do Oregon. Espero que nos encontremos muito em breve para falar sobre mais livros que tragam a ciência para pertinho da gente. Para ajudar isso a acontecer, você pode ir lá em catarse.me/põe na estante e contribuir financeiramente para o podcast. Você pode ajudar com valores a partir de R$5 por mês. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pesquisa, da produção, do roteiro, da edição do podcast. O João Vitor Coura faz a mixagem de som e o Arthur Maier é o artista visual responsável pelas capas dos episódios. O Põe na Estante está no Twitter e no Instagram como @Põe na Estante, e por lá você encontra resenhas, referências, trocas de ideias sobre livros. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Olhei para o topo da árvore. Samambaias e orquídeas brotavam no tronco, que desaparecia na copa dentro de um emaranhado de lianas. Bem acima, um tucano saltou de um galho com um grasnido e um bando de bugios roncou. A chuva tinha cessado e as folhas derramavam gotas pesadas em chuveiradas repentinas. Uma névoa pairava sobre o chão. As raízes da árvore se contorciam a partir da base do tronco e logo desapareciam nos montes de folhas caídas que cobriam o chão da mata. Usei um galho para procurar cobras. Uma tarântula escapuliu e me ajoelhei, tateando o tronco e as raízes até chegar a uma massa de detritos esponjosos na qual as raízes mais finas formavam um emaranhado espesso vermelho e marrom. Um cheiro forte se espalhou no ar. Os cupins se atropelavam em seus labirintos e um piolho de cobra se enrolou fingindo-se de morto. Minha raiz desapareceu e com uma espátula limpei a área ao redor do local. Usei as mãos e uma colher para afofar a camada superior de terra e cavei da forma mais suave que pude, descobrindo-as aos poucos conforme ela se distanciava da árvore e se retorcia logo abaixo da superfície. Depois de 1 hora, havia me deslocado cerca de 1 metro. Minha raiz agora estava mais fina que um barbante e passava a proliferar descontroladamente. Foi difícil acompanhá-la no enovelamento com as vizinhas, então me deitei de bruços e aproximei o rosto da trincheira rasa que havia cavado. Algumas raízes têm cheiro forte de nozes e outras amadeirado e amargo, mas as raízes da minha árvore tinham um toque de resina picante quando as arranhei com a unha. Por várias horas avancei lentamente, arranhando e cheirando a cada centímetro, para ter certeza de que não havia perdido o fio. Ao longo do dia, mais filamentos se expandiram da raiz que eu havia exposto, e escolhi alguns deles para seguir até a ponta, onde se enterravam em fragmentos de folhas ou galhos em decomposição. Mergulhei as pontas em um frasco de água para limpar a lama e olhei com uma lupa. As radículas se ramificavam como uma pequena árvore, e a superfície estava coberta por uma camada fina que parecia fresca e pegajosa. Eram essas estruturas delicadas que eu queria examinar.
A partir dessas raízes, uma rede de fungos se estendia pelo solo e ao redor das raízes das árvores próximas. Sem essa teia de fungos, minha árvore não existiria. Sem teias de fungos similares, nenhuma planta existiria em qualquer lugar. Toda a vida na terra, inclusive a minha, depende dessas redes. Puxei levemente a minha raiz e senti o chão se mover.